Olá! Hoje no canal TV Namo Brasil nós vamos falar de um assunto muito importante e que merece a sua atenção: ansiedade infantil. Você conhece, convive com alguma criança que às vezes você acha que ela tem um comportamento diferente? Pode ser ansiedade infantil. E a ansiedade infantil precisa e deve ser curada e receber cuidados muito especiais. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós estamos com a psicóloga Brígida Álvares, que vai falar um pouquinho, que vai dar dicas, que vai realmente mostrar a sua vivência de consultório para você pai, para você mãe, ou para você que convive com crianças. Preste atenção, vamos prestar atenção nas nossas crianças. Brígida, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia, obrigada pelo convite. Realmente é muito importante esse tema, né? Ou se é, ainda mais quando a gente fala de criança, né, Brígida? Isso. Brígida, o que é a ansiedade infantil? Como observar uma criança com olhar para perceber essa ansiedade? A ansiedade é um medo exagerado, é a sensação de que algo ruim vai acontecer. E a ansiedade você vai falar dela como se fosse falar de uma ansiedade adulta. Só que o adulto, ele consegue entender melhor esse sentimento exagerado do que a criança, né? Então, pensa bem, como é difícil para um adulto que sente ansiedade lidar com ela e para uma criança que não entende que estão tendo várias reações, tanto fisiológicas como comportamentais exageradas. Ela não consegue entender aquilo, não é? Isso. Brígida, quais são os possíveis sintomas? Olha, tremores, falta de ar, palpitação, dor na barriga, dor no peito, dor de cabeça, às vezes vômitos, né? A criança até induz vômitos. São sim, os principais sintomas da criança. Tem alguma idade específica para aparecer esses sintomas? Até quando é normal, às vezes, a criança sentir alguns sintominhas desses, assim, ou não? Na verdade, Patrícia, existem 4 tipos Sim. de ansiedades em criança. Nós temos aí a ansiedade de separação, o transtorno de separação, o transtorno de pânico, a ansiedade generalizada e fobias específicas. Geralmente começa muito com esse processo de separação dos pais. É quando a criança não consegue e fica com muito medo, e um medo muito exagerado, de ficar longe dos progenitores. Só um esclarecimento. Separação dos pais não é o pai e a mãe se separarem, não. É a ausência de ter o pai e a mãe por perto, não é? Isso. É quando a criança tem medo de ficar longe de um desses progenitores. Então, medo de ir para a escola, para a casa de um coleguinha. Ela precisa da segurança da sua casa, da segurança de um desses dois com ela, ou os dois. Tem também a questão da ansiedade generalizada. O que é isso? É aquela ansiedade onde a criança começa: será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? E se eu não conseguir? E se acontecer isso? Eu vou conseguir fazer um gol? Eu não vou conseguir? O que eles vão pensar de mim? Então, a criança generaliza tudo ao redor dela. E ela se preocupa muito com a validação do outro. Também, muito. O outro precisa me validar. Porque se não validar, principalmente para os tímidos. Aí o que acontece? Eu vou me fechar ainda mais e aí eu vou evitar lugares, evitar pessoas e evitar situações onde que eu posso não concretizar aquilo que eu fui fazer por causa do meu medo. Você falou de 2 tipos, né? Tem mais 2. Tem as fobias específicas. Sim. Que aí vem a fobia, por exemplo, medo de um cachorro, medo de barata, medo de água. Do escuro. De ficar sozinho. São as específicas, que também acaba trazendo um prejuízo muito grande para a criança. E essas específicas, Brígida, normalmente aconteceu alguma coisa? O pai, a mãe pode buscar algum evento relacionado ao cachorro, ao escuro, ou não necessariamente? Pode ter acontecido algo com a criança, como pode ter acontecido também com alguém próximo àquela criança. Às vezes a criança ouviu a história, às vezes a criança presenciou juntamente com uma outra pessoa algo e que ela consegue fazer uma associação daquilo ali. Então, quando ela faz essa associação, né, ela traz para si aquele medo, que pode virar aí uma fobia bem específica, e é muito mais complicado e difícil para a criança lidar.
E aí a gente tem que tomar cuidado com o que então os nossos filhos estão ouvindo e vendo. Com certeza. Não é porque eles escutam e guardam tudo. Tudo. E, inclusive até dentro de casa mesmo, né? Um medo de alguma coisa, então eu tenho medo disso, e grita, né? E a criança internaliza aquilo ali. Entendi. O último? E a fobia social, né? O que a fobia social é aquele medo, né? De estar em lugares onde tem muitas pessoas, onde ela pode ser percebida. Então a criança tem medo. Ela tem medo de estar em ambientes onde, de alguma forma, ela possa ser julgada. Gente! Então, essa também é muito importante e de difícil manejo quando a criança tem ela. E tem alguma causa específica para essa, Brígida? Medo de ser notada, de ser... Olha, Patrícia, nós podemos falar até na questão da superproteção, na verdade. A criança, quando ela não desenvolve essa autonomia, geralmente ela fica muito dependente do outro, né? Geralmente pai, mãe, irmão mais velho. Então, quando ela acaba se fechando muito, ficando muito tímida, criança muito tímida é uma criança que tem predisposição à ansiedade. Porque uma hora ou outra ela vai ter que se colocar para fazer um trabalho na escola, em grupo, para apresentar alguma coisa na escola, para participar de alguma... Para defender alguma ideia. Alguma ideia. E a criança não vai fazer isso. Ela vai embora com a dúvida, mas ela não vai colocar essa dúvida para o professor. Porque ela tem medo do colega rir, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de falar errado. Brígida, os pais, a partir de quantos anos eles precisam ficar atentos ao comportamento do filho com relação especificamente à ansiedade? Filho mudou o comportamento em casa ou na escola, algo está acontecendo. Independente da idade? Algo está acontecendo. Criança mudou o comportamento, alguma coisa aconteceu. Dê alguns exemplos de mudança de comportamento. Não quer sair de casa, não quer brincar com os coleguinhas. Na escola, por exemplo, não está rendendo, não está conseguindo se adaptar na escola. Vamos ver o que mais. Criança que fica egoísta demais. Sim. Criança que está dando birra demais, criança que somatiza, então todo dia ela está com uma dorzinha, ela está com uma coisa diferente no corpo, leva no pediatra, não nada, tem nada, não acha nada. Então existem várias mudanças, porque as mudanças elas não são só comportamentais, elas são fisiológicas também e ambientais. Brígida, como tratar? O tratamento mais indicado hoje para a ansiedade é a terapia. Né? O que acontece, Patrícia? Existe uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. A ansiedade ela é normal. Todos nós temos ansiedade, sempre teve. Pode ser que agora a ansiedade esteja aparecendo num grau mais elevado, mas sempre teve. É aquele frio na barriga para você encontrar alguém, é aquela mão suando quando você vai participar de algum evento, fazer uma palestra. É normal. Agora, quando já está trazendo prejuízo para essa criança, que prejuízo é esse? Quando ela não quer mais ir para a escola, quando ela está fechada no quarto, quando ela passa mal se alguma situação que ela tem medo está por vir, aí já vai transformar numa patologia mais severa, ou seja, um transtorno. E muitas vezes, dependendo este transtorno e o grau que está, precisa também de entrar com a medicação. E quando a gente fala de ansiedade infantil, não tem como não falar no comportamento de pai e mãe. Nós vivemos hoje num momento, numa sociedade, onde pai e mãe trabalham, é tudo muito corrido, é tudo muito rápido. Como lidar com essa rapidez de ação, de tempo, de hora, de compromisso, de informação dentro de casa? Patrícia, é realmente um fator assim que merece até um destaque maior aqui na entrevista, eu acredito. Sim. Por quê? Essa vida realmente está corrida. Pai e mãe, né? Eles se desdobram aí em trabalho, em casa, enfim. Só que, tendo filhos, você vai ter que arrumar uma rotina dentro da sua vida de papai e mamãe para inserir aquela criança ali dentro. Inserir como? Você vai ter que arrumar meia hora, uma hora, para você se dedicar por inteiro àquela criança. Para você brincar com aquela criança, mas é brincar
mesmo. Não é sentar, vou brincar com o pequeno aqui agora, com um jogo de tabuleiro, por exemplo, e colocar um futebol na televisão. Filho, eu vou estar com você aqui agora, eu vou fazer o dever de casa com você. E o telefone está gritando daqui. É um WhatsApp, é um Instagram que dá uma olhada. Você não está por inteiro ali com a criança. A criança consegue perceber isso, Brígida? Muito. A criança relata isso. Ela relata pra você? Isso. A criança, ela percebe tudo. Quando você fala validar, especificamente o que é o validar? Validar é o pai e a mãe falar para a criança: filho, eu sei o que você está passando, eu entendo o que você está sentindo, mas nós vamos conseguir juntos, eu estou aqui para te ajudar. Você vai validar a criança, Patrícia, mostrando para ela que você entende o que ela está sentindo. Não diminuindo aquela dor, de jeito né? nenhum, de forma alguma. Eu sei o que você está sentindo, eu entendo, mas eu estou aqui para te ajudar. Essa não tem receita. Não existe. Mas se você tivesse que dar uma receitinha, seria essa. Seria essa? Seria essa. Então valida ela de novo, Brígida. Fala para quem tá ouvindo lá e que precisa escutar isso. Papai e mamãe, o que a criança pede? Regra, limite, amor e um mínimo de rotina. A criança precisa disso. A gente tem, né, percebido que as crianças realmente estão sem limite. Elas podem tudo e elas têm tudo. E o que acontece? A criança não aprende a se frustrar, a criança não aprende a esperar e a criança vai desenvolver ansiedade. E outra coisa importante quando você fala de vida corrida, Patrícia, é lembrar que o tempo da criança não é o nosso adulto. O reloginho biológico da criança não é o mesmo nosso. E hoje, como que nós estamos? Anda, pega a mochila, entra no carro, desce no carro, vai fazer o lanche, toma banho rápido, escova os dentes, cadê o sapato? Não calçou o sapato, entendeu? Então tá tudo muito rápido e a gente está querendo levar as crianças nesse ritmo. E aí? E elas vão ficar doentes, estão ficando doentes. Ansiosas. E o que acontece? Como o ritmo delas não é o nosso, começa também a surgir aquele probleminha de: e eu? Será que eu sou capaz? Eu não estou conseguindo, eu não vou, eu não consigo tudo isso. E a incapacidade vem também para a criança nesse momento, que vai gerar também o quê? Uma ansiedade lá na frente. A criança foi diagnosticado uma ansiedade. Ela pode ser hereditária? Com certeza, também. A genética grita, né? Fala Sim. alto. Então, um dos dois ali tem algum fator genético da ansiedade ali mais elevada. Outra coisa importante é o ambiente. Quando a criança chega com ansiedade aqui, a gente pergunta: como que é o ambiente em casa? Com certeza é um ambiente também estressor. É um ambiente que corre para cá, que corre para lá, e é muito rápido, e é muita informação, é muita coisa para a criança e para a família. A dinâmica da família ali é muito ansiosa. As consequências de uma ansiedade não tratada. Ela tem prejuízos na escola, ela tem prejuízos em casa, ela tem prejuízo na vida social dela e no desenvolvimento intelectual também. Brígida, pode chegar a uma depressão? Sim, a ansiedade que não é tratada pode, e tem muitos e muitos casos em que ela vira uma depressão. Um transtorno mais sério, por exemplo. Aqui, ela foi escolhida, não foi uma escolha em vão. Além de ser uma profissional extremamente capacitada, ela também tem uma história própria de transformação. E eu não poderia deixar de contar essa história aqui, porque um dos principais objetivos do canal TV Namor Brasil é realmente contar histórias de transformação. Gostaria, Brígida, que você falasse um pouquinho desse sonho, de quem era a Brígida e quais foram os caminhos para a Brígida chegar onde está. Eu sempre quis ser psicóloga, né? Eu vi a minha irmã também é psicóloga, então quando ela chegava em casa, que ela trazia os livros, né, as coisas para estudar, eu ficava admirada e adorava ver aquilo e ouvi-la também, né? Só que a minha vida tomou outro rumo e eu casei muito nova, tive meus filhos muito nova também, tive que guardar um pouquinho o meu sonho. Guardar por quê? Porque naquele momento eu tive que me dedicar mais à minha família e aos meus filhos. E a psicologia ficou um pouco distante de mim. Mas o que eu fiz? Como você falou, me reinventei. Eu fui fazer uma faculdade mais próxima e eu acabei fazendo história. E trabalhei como professora de história durante muitos anos. E também fui muito feliz.
Brígida, quando você entrou na faculdade, na sala de aula pela primeira vez, qual foi o seu sentimento? Patrícia, eu falei, será que eu estou no lugar certo? Eu entrei e eu vi tanta gente nova, saindo do ensino fundamental, do ensino médio, para a faculdade. E eu olhei e falei, gente do céu, o que essa velha está fazendo aqui, né? Que velha! Pensei, aí eu falei, que é isso? O que eu vou fazer? Mas, e aí começou a faculdade. Para te falar a verdade, eu realmente pensei em desistir. Você pensou em desistir? Pensei em desistir no início, eu falei, não, isso não é para mim. Principalmente quando eu descobri, né, porque eu acho que eu estava tão doida com a psicologia, que quando a grade curricular chegou, eu não tinha visto. Eu li as matérias, mas eu não li anatomia. E quando chegou a anatomia, eu falei, meu Deus, agora eu vou largar mesmo, porque eu já não dou conta, porque eu não tenho cabeça para isso, porque esse monte de gente nova aqui, competente, né, e eu. Mas eu falei, não, eu dou conta. Não vai ser a anatomia que vai tirar o meu foco, não vai ser a minha idade que vai fazer eu desistir. Assim, o mais importante que eu vejo de tudo isso é que sirva de exemplo para quem está vendo lá do outro lado, que você adiou por 15 anos o seu sonho. Eu sei que durante esses 15 anos teve um momento, vários, né? Tiveram momentos, na verdade, que você achou que esse sonho não ia ser realizado, certo? Mas o mais importante disso é que Deus, eu falo assim, Deus prepara a gente de tal forma, porque você tem pouco tempo de formada e já é referência. Será que se você tivesse se formado, entrado na faculdade com 17, 18 anos, quanto tempo você demoraria para ser referência? Você teria a vivência, a experiência que você tem hoje? Como que você encara isso? Hoje, Patrícia, eu falo que eu fiz a faculdade na época certa, no momento certinho. Por tudo isso, pela minha vivência, pela cabeça que eu tenho, por tudo que eu passei e eu acho que pelo amadurecimento mesmo como um todo da Brígida com a profissão e o sonho que ela tinha, que era ser psicóloga. O sonho te impulsiona, ele leva você a acreditar, a buscar. Se você não acredita em nada, como que você vai buscar? Como que você vai trabalhar para chegar lá? E aí, novamente, eu volto lá para a criança. Quando a criança escuta dentro da casa dela que ela é capaz, que ela pode confiar nela, porque o mundo é cheio de oportunidades, ela vai ter uma outra percepção do mundo, né, Brígida? Com certeza. É onde eu também volto a falar o que a gente falou lá atrás. A criança precisa ser validada, a criança precisa ser estimulada, a criança precisa aprender a flexibilidade, a esperar, a aceitar as coisas. A criança hoje não aceita mais. É na hora dela, no tempo dela. Do mesmo jeito. E ela precisa de tudo isso. Com regras, limites e amor. Não adianta dar só regra e limite não, gente. Rigidez, né? E tem que ter o amor. Obrigada, de verdade. Obrigada por ter aceito o convite para participar do canal TV na Mão. Eu espero que várias pessoas possam nos ouvir, nos ver e realmente que a gente possa contribuir com o outro. Viu? Eu também espero, Patrícia, até porque é um tema muito importante. Como você falou, acho que daria para a gente ficar uma tarde toda aqui falando sobre, né? Mas como fica cansativo, a gente não vai falar muito. Eu que agradeço de coração e parabéns pelo canal, por levar para as pessoas tanta informação valiosa como essa de hoje. Obrigada.